13 de fevereiro de 2017. A notícia ecoou pelo mercado financeiro e pelos bares do Rio de Janeiro com um tom de melancolia. A Heineken acabava de comprar toda a operação da Brasil Kirin por meros 2,2 bilhões de reais. Uma fração irrisória do que o império já havia valido. A corporação estava sangrando e sua marca mais icônica estava prestes a ser desmantelada. Mas de que império estamos falando? Apenas uma década antes, a Devassa não era apenas uma cerveja. Era a própria alma irreverente do estilo de vida carioca. Nascida em uma pequena fábrica no Leblon, ela havia explodido e se tornado um fenômeno nacional. Campanhas milionárias, franquias glamorosas sempre lotadas e até Paris Hilton como sua garota propaganda. Ela era a rebelde premium definitiva, o desejo de consumo de uma geração. No entanto, avançando para aquele dia fatídico, a rebelião estava morta. As franquias fecharam as portas. Os clientes fiéis desapareceram, deixando para trás apenas copos vazios e o gosto amargo da mediocridade industrial. A garota amada cerveja brasileira havia perdido completamente sua identidade. Como uma marca que capturou tão perfeitamente o espírito livre de uma cidade se torna vítima do próprio sucesso? Como negociações bilionárias feitas por gigantes globais conseguem destruir exatamente a alma que eles pagaram tão caro para possuir? Esta não é apenas uma história sobre malte e lúpulo. É um conto de advertência sobre o preço pago quando a ganância corporativa e a linha de produção engolem um espírito artesanal. Bem-vindos à ascensão, à crise de identidade e à morte da cerveja mais irreverente do Brasil. Rio de Janeiro, 2002. O calor implacável molda o ritmo da cidade. Nas calçadas de Ipanema e do Leblon, o ritual é sagrado. Sentar em um bar após um dia de praia e pedir uma cerveja estupidamente gelada. No entanto, o mercado brasileiro de bebidas no início dos anos 2000 é um monólito rígido. O país bebe quase exclusivamente cervejas do tipo American Lager, leves, aguadas, produzidas em massa com cereais não maltados e dominadas pelo império recém-formado da Ambev. A cerveja artesanal é um conceito alienígena, restrito a nichos obscuros ou viajantes que traziam histórias da Europa. É exatamente neste cenário de padronização extrema e falta de opções que um grupo de amigos decide criar uma ruptura. Liderados pelo empresário Marcelo Cello Macedo e seus sócios, eles não queriam apenas fabricar uma cerveja diferente. Eles queriam engarrafar a alma do Rio de Janeiro. A ideia era audaciosa. Abrir uma microcervejaria no coração do Leblon, um dos bairros mais nobres, exigentes e caros do país. O objetivo não era competir com os gigantes da indústria em volume de litros, mas em atitude, exclusividade e qualidade. Assim nasceu a Devassa. O nome escolhido já era uma declaração de intenções bélica. Devassa carrega um peso cultural intenso no Brasil. Sugere algo libertino, ousado, sem amarras, sedutor. Era uma provocação direta ao conservadorismo das marcas tradicionais, que ainda focavam em campanhas publicitárias previsíveis e engessadas. A Devassa chegou flertando com o consumidor, com uma malícia tipicamente carioca, uma irreverência que não pedia desculpas por existir. Essa personificação foi o golpe de gênio do marketing inicial, o que transformou a marca em um fenômeno instantâneo. Em vez de focar apenas em termos técnicos como Pilsen ou Alê, jargões que o público em geral não compreendia na época, os fundadores decidiram batizar suas criações com apelidos femininos, que remetiam às características visuais e de sabor do líquido. A Pilsen, clara e refrescante, tornou-se a loura. A Pale Ale, com seus tons acobreados, virou a ruiva. A Dark Ale, escura e tostada, foi batizada de negra. A Weissbier, de trigo, turva e leve, era a Sarará, e a potente India Pale Ale, com seu amargor acentuado, a Índia. Cada garrafa, cada chopp servido, carregava o DNA de uma garota de Ipanema rebelde. O posicionamento era impecável. A Devassa era a garota má que você queria apresentar aos amigos na mesa de bar, mas com uma sofisticação inegável.
Os ingredientes eram de primeira linha, utilizando maltes e lúpulos importados, seguindo à risca a lei de pureza alemã. Era um produto de altíssima qualidade, embalado na sensualidade descontraída do clima tropical. O primeiro bar, inaugurado na Rua General San Martín, no Leblon, não era apenas um ponto de venda. Era um templo para esse novo estilo de vida. Com os reluzentes tanques de fermentação de aço inoxidável expostos logo atrás do balcão, os clientes podiam ver exatamente de onde vinha o líquido fresco que borbulhava em seus copos. O ambiente era intimista, charmoso e rapidamente se tornou o ponto de encontro da elite carioca, de atores de televisão, intelectuais e boêmios modernos. Beber devassa tornou-se um símbolo de status instantâneo. Mostrava que você tinha um paladar refinado, dinheiro no bolso, mas que, acima de tudo, não se levava tão a sério. Mas é aqui que o sonho carioca encontra os limites da física e da economia básica. O sucesso da devassa foi tão avassalador que se tornou um problema. As filas para entrar no bar dobravam a esquina todas as noites. O somatório de um produto excelente, um marketing provocativo e uma localização perfeita criou uma demanda brutal que a pequena microcervejaria do Leblon simplesmente não conseguia mais suprir. Os pequenos tanques trabalhavam no limite extremo da capacidade, mas os barris secavam rapidamente nas quentes noites de verão. A escassez até aumentava o misticismo e o desejo pela marca, mas do ponto de vista comercial, era um teto de vidro intransponível. A operação estava perdendo dinheiro ao deixar clientes sedentos do lado de fora. Os fundadores se viram diante de um dilema crítico que definiria o destino da empresa. Eles poderiam permanecer pequenos, exclusivos, reinando soberanos no Leblon, recusando o crescimento em nome da essência artesanal, ou poderiam expandir. Para levar a devassa para outros bairros do Rio e, eventualmente, para saciar o resto do Brasil, eles precisariam de injeções massivas de capital, de parceiros estratégicos e de uma estrutura de produção que fosse muito além de uma bela fábrica de vitrine na Zona Sul carioca. A pressão do próprio sucesso começou a forçar as paredes daquela pequena operação. A decisão irrevogável de crescer foi tomada. O que Cello e seus sócios não sabiam naquele momento de euforia é que essa fome de expansão seria o primeiro passo em uma jornada alucinante. Uma jornada que os levaria ao topo do mercado nacional, mas que, ironicamente, cobraria um preço terrível: a venda da própria alma que eles haviam acabado de criar. A semente do império havia germinado com força, mas a selva de concreto corporativo já estava à espreita, pronta para engoli-la. A solução para o gargalo da pequena fábrica no Leblon veio através de uma estratégia que, na época, redefiniria o mercado de hospitalidade no Brasil: o sistema de franquias. Se a Devassa não conseguia engarrafar e distribuir cerveja suficiente para abastecer os supermercados do país, ela faria com que o país viesse até ela. Cello Macedo e seus sócios decidiram transformar a cervejaria Devassa em um modelo de negócios replicável. O bar original deixou de ser apenas um ponto de venda e tornou-se a loja conceito de um império em ascensão. O que se viu nos anos seguintes foi uma verdadeira febre. De Ipanema a Copacabana, da Barra da Tijuca a Botafogo, as icônicas fachadas com o logotipo vermelho e a tipografia sinuosa começaram a dominar a paisagem noturna do Rio de Janeiro. Mas o brilhantismo da expansão não estava apenas na replicação de um bar, e sim na replicação de um estado de espírito. Entrar em uma franquia da Devassa era mergulhar em um universo paralelo meticulosamente desenhado. A estética combinava um charme retrô com uma sensualidade tropical inconfundível. As paredes eram adornadas com ilustrações de pin-ups estilizadas, cada uma representando uma das cervejas artesanais da casa: a loura, a ruiva, a negra, a índia e a sarará. O cardápio era um espetáculo à parte, repleto de trocadilhos de duplo sentido e pratos com nomes provocativos. O ambiente possuía uma iluminação intimista, meia-luz, que favorecia a paquera e a badalação. Os garçons e garçonetes não usavam uniformes rígidos, vestiam-se com a leveza de quem estava a caminho da praia. E a estratégia de posicionamento funcionou de forma devastadora.
A Devassa consolidou a imagem da garota má, mas com um detalhe crucial. Era uma garota má de classe alta. O produto não era barato. Pelo contrário, consumir na Devassa exigia um certo poder aquisitivo. Essa dualidade, ser escandalosamente irreverente, mas incrivelmente premium, criou um gatilho psicológico poderoso. Para os executivos de terno e gravata, para os jovens herdeiros e para os formadores de opinião, frequentar a Devassa era uma forma de comprar rebeldia sem perder o status. Era o atestado perfeito de que você pertencia à elite, mas possuía uma alma boêmia e descolada. Não demorou para que o modelo transbordasse as fronteiras fluminenses. Em pouco tempo, as franquias da Devassa chegaram a São Paulo, Brasília e ao Nordeste. Onde quer que uma unidade fosse inaugurada, ela instantaneamente se tornava o ponto mais cobiçado da cidade. O Brasil inteiro, sedento pelo cobiçado lifestyle carioca, abraçou a marca. A Devassa deixou de ser uma cerveja para se tornar uma potência do entretenimento. As pessoas não iam até lá apenas para beber, elas iam para ver e serem vistas. No entanto, o barulho do sucesso ensurdecedor nas ruas começou a ecoar em corredores muito mais frios e calculistas. As salas de reuniões dos conglomerados bilionários de bebidas. Para entender a tempestade que se formava, é preciso olhar para o tabuleiro de xadrez do mercado brasileiro em meados dos anos 2000. A Ambev era o leão inquestionável da savana, detendo um monopólio virtual com marcas como Skol, Brahma e Antártica, e dominando o segmento premium com a Boêmia. No outro canto do ringue, tentando desesperadamente não ser esmagado, estava o grupo Chincariol. A Chincariol, sediada no interior de São Paulo, era uma gigante industrial, possuía um caixa bilionário e uma rede de distribuição formidável. Mas ela sofria de um calcanhar de Aquiles crônico, uma crise de imagem severa. A marca Nova Shin era vista pelo consumidor como uma cerveja popular, barata e de baixa qualidade. O grupo lutava há anos, gastando fortunas em campanhas publicitárias com celebridades, tentando elevar o status de seus produtos. Mas o consumidor de alta renda simplesmente se recusava a colocar uma garrafa de Chincariol na mesa. Foi então que os executivos da Chincariol olharam para o Rio de Janeiro. Eles não viram apenas uma rede de bares lucrativa, eles viram o Santo Graal. A Devassa tinha exatamente aquilo que o dinheiro da Chincariol não conseguia fabricar em laboratório: autenticidade, sex appeal e o respeito incondicional do público de altíssima renda. Era a arma perfeita, já carregada e pronta para ser disparada contra o segmento premium da Ambev. Em 2007, o telefone dos fundadores da Devassa tocou. Do outro lado da linha, não estava um cliente querendo reservar uma mesa para sexta-feira. Estavam os emissários de um império industrial com uma oferta que a maioria dos mortais passaria a vida inteira rezando para receber. A proposta colocada na mesa não era uma simples parceria. Era uma aquisição agressiva. A Chincariol queria comprar a marca, a microcervejaria, as receitas e a alma do negócio. O cheque tinha tantos zeros que mudaria a vida de Cello e seus sócios para sempre. O sonho carioca, concebido entre conversas despretensiosas na praia do Leblon, havia se transformado no ativo mais cobiçado da guerra das cervejas no Brasil. A decisão parecia lógica do ponto de vista financeiro. Era o bilhete premiado. Mas o que eles estavam prestes a assinar não era apenas um contrato de venda, era um pacto que colocaria a artesanal Garota de Ipanema nas engrenagens brutais e implacáveis de uma linha de produção industrial. A semente da destruição acabara de ser plantada. Em 2007, o aperto de mãos foi selado. O grupo Chincariol, uma potência industrial de bebidas com sede no interior de São Paulo, comprou a cervejaria Devassa por impressionantes 30 milhões de reais. Hoje, esse valor pode não parecer astronômico no mundo dos bilhões corporativos, mas para uma microcervejaria que havia começado apenas 5 anos antes, em um espaço espremido na zona sul do Rio de Janeiro, era uma quantia formidável. Foi para todos os efeitos o bilhete dourado. Cello Macedo e seus sócios viram sua criação rebelde ser catapultada para as grandes ligas da noite para o dia. A estratégia da Chincariol era transparente como cristal.
Eles não queriam apenas o maquinário, os barris ou as receitas. Eles estavam comprando uma alma. A Shin precisava desesperadamente de um portfólio premium para combater de frente a Boêmia, a arma do segmento superior da gigante Ambev. Eles possuíam a logística impecável, as frotas de caminhões, as fábricas gigantescas e o capital pesado, mas faltava-lhes o charme. O consumidor de alta renda rejeitava a marca-mãe. A Devassa trazia exatamente aquilo que faltava: o cobiçado estilo de vida carioca, a sofisticação e a irreverência, já testados e aprovados pela elite, agora prontos para serem embalados e vendidos em escala industrial. A euforia inicial foi inebriante. De repente, a Devassa tinha acesso a um orçamento de marketing quase infinito e a uma rede de distribuição que cobria um país de dimensões continentais. O plano da Chincariol era audacioso: pegar aquela garota má exclusiva do Rio de Janeiro e apresentá-la ao Brasil inteiro, não mais apenas através de franquias limitadas, mas nas prateleiras de todos os supermercados, lojas de conveniência e bares de esquina, do Oiapoque ao Chuí. Para os fundadores originais, parecia o casamento corporativo perfeito. Eles continuariam à frente da marca, ditando o tom criativo, o design e as campanhas, enquanto a máquina de guerra da Chincariol cuidava do trabalho pesado de produção e logística em larga escala. No papel, era uma sinergia brilhante. Uma aliança que prometia democratizar a qualidade artesanal sem perder a essência. O Brasil inteiro finalmente poderia provar o gosto do verão no Leblon. No entanto, a transição do papel para a realidade fria do chão de fábrica esconde armadilhas cruéis. A primeira delas é a lei implacável da escala. Fazer 1.000 litros de uma Pale Ale, premiada em pequenos tanques, sob a supervisão obsessiva de um mestre cervejeiro que conhece cada lote pelo cheiro e pela cor, é uma forma de arte íntima. Fazer milhões de litros dessa mesma cerveja em dornas industriais de aço inoxidável, do tamanho de prédios de 3 andares, é um processo químico exato, implacável e puramente focado em custos. A diretoria da Chincariol exigia volume. Para justificar o investimento milionário e a entrada agressiva no mercado nacional, a produção precisava ser multiplicada exponencialmente da noite para o dia. A charmosa fábrica bar no Leblon tornou-se instantaneamente apenas um enfeite, um museu vivo e simbólico do passado da marca. A verdadeira produção da Devassa, os milhões de litros que agora inundariam o país, foi rapidamente transferida para o colossal complexo industrial da Chincariol em Itu, no interior paulista. Foi aqui, na colisão frontal entre a calculadora corporativa e a panela do cervejeiro artesanal, que a primeira engrenagem do império começou a ranger perigosamente. A água, elemento fundamental que compõe mais de 90% da cerveja, mudou drasticamente ao sair do Rio para o interior de São Paulo. O clima mudou. O processo teve que ser brutalmente adaptado para se adequar às enormes linhas de invase automático e alta velocidade. Os tempos de fermentação e maturação precisavam ser acelerados para atender aos prazos insanos das cotas de vendas regionais. Lentamente, a artesanalidade estava sendo substituída pela eficiência mecânica. O consumidor de massa, aquele que experimentava a Devassa pela primeira vez em um supermercado no interior de Minas Gerais ou no sul do país, dificilmente notaria a diferença. Para ele, era uma nova e empolgante marca premium nas prateleiras, embalada com um marketing genial, divertido e sedutor. Mas a Devassa não havia sido construída por consumidores de massa. O alicerce sólido do seu império fora erguido sobre os ombros de um público altamente exigente. A elite formadora de opinião carioca, que conhecia o produto original como a palma da mão. E foi exatamente esse público fiel que tocou o primeiro alarme de incêndio. Não demorou muitos meses para que os sussurros de descontentamento começassem a circular pelas mesas das badaladas franquias em Ipanema, Copacabana e na Barra da Tijuca. Os clientes antigos, aqueles que haviam abraçado a marca no início e a transformado em um símbolo de status, começaram a notar sutis, porém decisivas, discrepâncias no copo. O amargor da Índia está diferente, mais plano, comentavam os puristas.
A ruiva perdeu aquele aroma profundo e característico de malte e caramelo. A loura engarrafada parece mais aguada, sem corpo. Comum demais. Na alquimia ditatorial da produção em grande volume, pasteurizar a cerveja de forma agressiva para que ela suporte meses de validade em uma prateleira quente de supermercado exige sacrifícios terríveis de sabor e frescor. A Chincariol, com sua mentalidade moldada por décadas de fabricação focada em estabilidade e padronização de baixo custo, não compreendia a nuance. Se a receita artesanal original não fosse estável o suficiente para viajar 3 semanas em caminhões mal refrigerados pelas precárias rodovias brasileiras, ela simplesmente precisava ser ajustada. E cada pequeno ajuste de laboratório arrancava um pedaço irreversível da alma da cerveja. Além do líquido em si, o choque cultural entre as duas empresas começou a sangrar para fora das salas de reunião e afetar a operação diária. A equipe original da Devassa, acostumada à agilidade, à tomada rápida de decisão e à liberdade criativa de uma startup boêmia, viu-se subitamente amarrada a processos corporativos engessados, planilhas intermináveis, comitês de aprovação demorados e metas de volume insaciáveis impostas por executivos engravatados que entendiam tudo de margem de lucro, mas absolutamente nada do que fazia um bar carioca pulsar. Neste processo, a Devassa estava perdendo o que a tornava verdadeiramente valiosa: o gatilho psicológico da exclusividade. Quando uma cerveja que antes só podia ser degustada, fresca e comemorada, em um bar refinado, passa a ser encontrada quente, coberta de poeira, na gôndola inferior de um mercadinho de bairro qualquer, o feitiço se quebra. O produto premium torna-se banal. Para o bebedor de elite, a Devassa deixou de ser uma descoberta sofisticada e passou a ser encarada apenas como mais um produto de grande indústria mascarado por um rótulo cool. O boca a boca negativo começou a esvaziar a mística da marca. As vendas globais de volume, impulsionadas pela nova e vasta rede de distribuição nacional da Shein, estavam criando uma perigosa ilusão de sucesso de curto prazo, enquanto mascaravam uma hemorragia fatal no núcleo de seus consumidores mais valiosos. Eles estavam abandonando o barco. A Chincariol havia comprado a Garota Má de Ipanema a peso de ouro, mas na ânsia cega de apresentá-la ao mundo, acabou despindo-a de sua autenticidade e vestindo-a com um uniforme corporativo padronizado e sem gosto. E a tempestade perfeita ainda estava por vir. Para tentar compensar essa desconexão crescente com a qualidade do produto, a diretoria decidiria que a solução era redobrar a aposta na comunicação. Se o líquido não convencia mais, eles precisavam gritar mais alto, ser muito mais escandalosos e chocar o Brasil de uma vez por todas. Essa estratégia ruidosa levaria a Devassa diretamente para o centro de um furacão midiático, em uma controvérsia de proporções épicas que ditaria o início da queda da marca. Carnaval de 2010. O Rio de Janeiro ferve sob o sol de fevereiro, e a Marquês de Sapucaí prepara-se para o maior espetáculo da Terra. Mas naquele ano, os holofotes do mercado publicitário e da indústria de bebidas não estavam apontados para os desfiles das escolas de samba. Estavam todos focados no disputado camarote da Devassa. A Chincariol havia decidido que era hora de jogar sua cartada mais agressiva, mais cara e mais audaciosa até então. O objetivo não era mais apenas vender cerveja premium para a elite. O alvo agora era o coração do mercado de massas. Eles queriam roubar a coroa das gigantes populares do dia a dia. Para materializar essa ambição, a empresa criou um novo produto, a Devassa Bem Loura. Diferente da Pilsen original, a Loura puro malte, que utilizava ingredientes selecionados e mirava paladares mais exigentes, a Bem Loura era uma cerveja de categoria standard, mais barata, formulada com cereais não maltados. Ela foi desenhada especificamente para competir em preço e volume nas gôndolas dos supermercados. Mas como convencer o brasileiro comum a trocar sua cerveja de confiança por uma novidade, usando o nome de uma marca outrora exclusiva? A resposta da diretoria foi apostar no choque absoluto. Eles precisavam da personificação máxima da Garota Má, mas em uma escala global e midiática.
A escolha recaiu sobre a herdeira americana Paris Hilton. Na época, ela era a epítome da fama construída sobre a controvérsia, a rainha indiscutível dos tabloides e o símbolo máximo da ostentação inconsequente. O cachê pago foi astronômico, estimado em milhões de dólares. A operação de guerra envolveu trazê-la para o Carnaval do Rio, cercada de paparazzi, e lançar simultaneamente uma campanha publicitária nacional na televisão que faria o país inteiro parar diante das telas. O comercial de 30 segundos foi concebido para ser uma granada de fragmentação cultural. Nele, Paris Hilton aparecia em um apartamento vestindo um microvestido preto, esfregando uma lata de devassa bem loura pelo corpo de forma intensamente sugestiva, enquanto um vizinho voyeur a espiava pela janela com uma câmera. O slogan acompanhava o tom hipersexualizado e provocativo, tentando fundir a imagem da patricinha internacional com a suposta malícia da marca. A explosão foi imediata. Nos primeiros dias após o lançamento, não se falava de outra coisa de norte a sul do Brasil. A devassa havia sequestrado a atenção de 200 milhões de brasileiros. As vendas iniciais da Bem Loura dispararam, impulsionadas pela pura curiosidade dos consumidores que queriam provar a cerveja da Paris Hilton. A Chincariol parecia, na superfície, ter atingido o nirvana do marketing moderno, o barulho ensurdecedor. Mas o barulho ensurdecedor tem um efeito colateral trágico. Ele impede que você escute o som das estruturas de sustentação rachando sob os seus pés. A reação da sociedade foi tão violenta e rápida quanto o sucesso inicial. Dias após a estreia da campanha, o CONAR, Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, interveio de forma drástica, recebendo dezenas de queixas de consumidores e de grupos de defesa dos direitos das mulheres. O órgão considerou o comercial excessivamente sensual, apelativo e desrespeitoso. A ordem foi implacável e imediata. A campanha milionária com Paris Hilton deveria ser suspensa e retirada da televisão nacional. O banimento foi um evento sem precedentes recentes na publicidade brasileira de bebidas daquela magnitude. Curiosamente, a censura acabou gerando ainda mais mídia espontânea para a marca. O vídeo proibido viralizou na internet, que àquela altura já começava a ditar as regras do engajamento, e o nome Devassa estampava todos os portais de notícias, jornais impressos e programas de entretenimento. Do ponto de vista puramente numérico, de impressões e alcance de marca, a campanha atingiu a estratosfera. Contudo, por trás da cortina de fumaça das manchetes escandalosas, um desastre estrutural silencioso e irreversível estava em curso. A crise de identidade da Devassa acabara de cruzar o ponto de não retorno. Ao lançar a Bem Loura, uma cerveja comum de baixo custo e sabor genérico, sob o mesmo guarda-chuva de uma marca que havia nascido no Leblon, prometendo alta qualidade artesanal, a corporação cometeu o pecado capital do branding. Quebrou a promessa fundamental da marca. O consumidor médio que ia ao supermercado, atraído pelo escândalo da modelo americana, comprava a latinha amarela, dava o primeiro gole e era confrontado com a realidade inegável. Não era uma experiência premium. Era apenas mais uma cerveja aguada, idêntica a dezenas de outras no mercado, escondida atrás de uma celebridade internacional e de uma polêmica pré-fabricada. Para o grande público de massa, a Devassa tornou-se rapidamente uma curiosidade descartável. Eles provaram pelo hype, participaram da fofoca do carnaval e semanas depois voltaram silenciosamente para as suas marcas de costume, que possuíam redes de distribuição muito mais capilares e consistência histórica. Por outro lado, para o público original, a elite formadora de opinião que havia descoberto e erguido a Devassa ao topo, aquele comercial foi a pá de cal. Ver o nome que um dia simbolizou a irreverência sofisticada e a exclusividade do Rio de Janeiro ser reduzido a um produto de massa de qualidade questionável, vendido com um apelo sexual considerado de mau gosto, foi imperdoável. O charme orgânico da Garota de Ipanema havia sido permanentemente esmagado pela vulgaridade plástica industrial. A marca perdeu a sua aura, o seu prestígio e, mais importante,
a sua base mais leal. A Devassa agora se encontrava à deriva em um purgatório comercial aterrorizante. Ela já não era respeitada o suficiente para justificar o preço premium nos bares de alta classe. E apesar do estrondo midiático temporário, não possuía o vínculo emocional diário para desbancar as gigantes populares nas geladeiras do povão. Ela havia se tornado um megafone oco, extremamente barulhenta por fora, mas sem nenhuma substância autêntica por dentro. E enquanto os executivos brasileiros tentavam entender o custo real dessa crise de imagem, uma reviravolta do outro lado do mundo estava prestes a arrastar a marca e toda a empresa para um pesadelo corporativo e um abismo cultural letal. Enquanto a fumaça da desastrosa campanha de Paris Hilton ainda pairava sobre a marca e as vendas da Bem Loura começavam a estagnar, um terremoto de proporções tectônicas sacudiu o mercado de bebidas no Brasil. Em 2011, a gigante japonesa Kirin Holdings desembarcou no país com um apetite voraz. Em uma negociação multibilionária e complexa, que envolveu disputas familiares e tribunais, a Kirin adquiriu o controle total do grupo Shin-Cariol. O valor final da operação bateu a impressionante marca de 3,95 bilhões de dólares. A antiga empresa familiar paulista deixava de existir para dar lugar à Brasil Kirin. Para entender a magnitude da tragédia que se abateu sobre a Devassa a partir desse momento, é preciso analisar o abismo cultural intransponível entre os novos donos e o DNA da marca. A Kirin era um monólito corporativo centenário de Tóquio. Sua cultura organizacional era forjada nos pilares tradicionais do mundo empresarial japonês. O planejamento meticuloso de longo prazo, a aversão extrema ao risco, o respeito rigoroso à hierarquia, a busca pela harmonia corporativa e um pavor visceral de escândalos públicos. A Devassa, por outro lado, era o exato oposto conceitual de tudo o que a Kirin representava. A marca havia nascido no Leblon baseada na espontaneidade, no flerte flertando com os limites do aceitável, na sensualidade tropical, na provocação e na rebeldia. Ela era o caos criativo carioca engarrafado. Como um conselho de administração conservador em Tóquio poderia governar uma garota má em Ipanema? A resposta curta é: eles não podiam. A resposta longa é que eles tentaram, e ao fazê-lo, sufocaram a marca até a morte. O choque cultural manifestou-se imediatamente nos corredores da recém-batizada Brasil Kirin. Os executivos japoneses que desembarcaram em Itu, com planilhas de compliance e diretrizes rígidas de governança, ficaram horrorizados com o histórico recente da Devassa. As multas do CONAR, as polêmicas com movimentos sociais e o tom altamente sexualizado do marketing não eram vistos como táticas de guerrilha publicitária ousadas, mas como passivos perigosos e inaceitáveis que manchavam a honra da corporação matriz. A primeira ordem silenciosa, mas implacável, que desceu da nova diretoria foi: limpem a marca. O risco precisava ser mitigado a zero. A ordem era domesticar a Devassa, higienizar seu discurso e transformá-la em uma cerveja premium, segura e amigável para toda a família. Mas como você mantém a mística de uma marca construída inteiramente sobre a transgressão quando você é expressamente proibido de transgredir? Essa foi a paralisia imposta aos departamentos de marketing e agências de publicidade no Brasil. Qualquer ideia que remotamente lembrasse o tom sedutor do passado era imediatamente vetada pelos novos comitês de aprovação. A agilidade caótica, que um dia permitiu a Devassa ditar as tendências da noite carioca, foi engolida por um labirinto burocrático de aprovações que cruzava oceanos e fusos horários. A marca, antes vibrante e dona de sua própria voz, foi colocada em uma camisa de força corporativa, enquanto executivos tentavam, desesperadamente, encontrar uma fórmula matemática que unisse o lucro da cerveja popular com a segurança de um chá das 5. O resultado prático dessa camisa de força cultural produziu um dos momentos mais bizarros e estudados da publicidade brasileira. Se a Kirin exigia que a Devassa fosse segura, a agência de publicidade precisava encontrar o rosto mais seguro, inocente e imaculado do Brasil para provar que, no fundo,
A marca não era mais perigosa. Carnaval de 2011. Apenas um ano após o escândalo de Paris Hilton, o país aguardava para ver o que a Devassa faria. A resposta veio na forma da cantora Sandy Leah. Sandy era a antítese absoluta de tudo o que a Devassa original representava. Famosa desde criança, ela era amplamente conhecida pelo público como a eterna boa moça, recatada, com uma imagem pública meticulosamente limpa, tradicional e sem a menor sombra de controvérsia. A campanha, batizada de Todo Mundo Tem um Lado Devassa, mostrava Sandy em um bar, cantando, dançando de forma levemente solta e revelando em um truque de edição que agora era loira. O objetivo teórico da campanha era brilhante no papel: mostrar que até a pessoa mais contida do Brasil tinha um momento de descontração quando bebia cerveja. Era uma tentativa desesperada de suavizar o conceito de devassa, transformando-o de sensual e rebelde para apenas soltinha e divertida. Na prática, a campanha foi um desastre de dissonância cognitiva. O público simplesmente não comprou a narrativa. A imagem de Sandy bebendo a cerveja parecia coreografada demais, artificial demais, corporativa demais. Não havia autenticidade. Nas redes sociais emergentes, a campanha virou motivo de piadas e memes impiedosos. A Devassa não parecia mais a garota rebelde que se recusava a seguir regras. Ela parecia uma corporação bilionária forçando uma artista recatada a fingir rebeldia por um cachê milionário. O efeito sobre a credibilidade da marca foi devastador. Se a campanha com Paris Hilton havia alienado o público premium e reduzido a marca à vulgaridade para vender volume, a campanha com Sandy destruiu o que restava do cool factor, fator de estilo. A Devassa perdeu o seu perigo. E no mercado de cervejas de nicho e posicionamento premium, uma marca que perde o seu cool factor e se torna inofensiva é uma marca que começa a morrer. A Kirin havia alcançado seu objetivo. Eles finalmente pararam de receber multas do Conselho de Ética Publicitária. Não havia mais escândalos, não havia mais protestos nas portas das fábricas, mas também não havia mais relevância. As franqueadas da marca, os famosos bares que antes tinham filas intermináveis na porta, começaram a ver suas mesas esvaziarem. O consumidor de elite carioca e paulista agora migrava para as verdadeiras e novas cervejarias artesanais que começavam a surgir no Brasil. Cervejarias que faziam o que a Devassa fazia em 2002. Cerveja de altíssima qualidade, com alma de verdade. Sem o público fiel de alta renda e falhando em convencer a massa com campanhas confusas e sem identidade, a Devassa estava prestes a entrar em uma espiral de queda livre. Os japoneses haviam comprado uma mina de ouro, mas na tentativa de deixá-la brilhante e segura o suficiente para seus padrões, rasparam todo o ouro e deixaram apenas uma rocha comum. A verdadeira crise não era mais de marketing, era uma crise existencial irreversível. Quando a poeira das campanhas publicitárias controversas e confusas finalmente baixou, a verdadeira dimensão do desastre revelou-se onde realmente importa: nas planilhas de vendas e nas geladeiras dos supermercados. A Devassa havia caído na armadilha mais letal do mundo corporativo. Ela entrou de cabeça no que os especialistas chamam de purgatório do posicionamento. Ela não era mais uma coisa, nem outra. A marca havia abandonado sua essência artesanal no Leblon para perseguir o volume industrial cego, mas, tragicamente, nunca conseguiu conquistar a atração de massa necessária para justificar o sacrifício de sua alma. No mercado de cervejas populares no Brasil, a lealdade do consumidor não é conquistada apenas com um comercial de carnaval. Ela é forjada através de décadas de consistência cultural, preço agressivo nas gôndolas e, acima de tudo, uma distribuição implacável de ponta a ponta. A Ambev, com seu exército logístico e contratos de exclusividade que dominavam desde os hipermercados até os botecos de esquina mais remotos, controlava o país com mão de ferro. Marcas como Skol, Brahma e Antártica eram, para todos os efeitos, instituições nacionais enraizadas no cotidiano da classe trabalhadora. A Devassa bem loura, com sua lata amarela e receita genérica focada em baixo custo,
Tentou invadir essa fortaleza bélica, contando unicamente com o choque midiático inicial da modelo Paris Hilton. Foi um ataque kamikaze. Sem a sustentação do choque, que já havia sido censurado, a cerveja simplesmente parou de girar. O brasileiro comum provou a novidade, não encontrou nenhum motivo racional ou emocional para trocar sua marca de confiança de toda a vida, e a lata amarela começou a encalhar nos estoques. Por outro lado, o flanco superior da marca, que um dia foi seu castelo inexpugnável, desmoronou completamente. A devassa original, a loura puro malte, que outrora era o símbolo de status absoluto nas mesas da Zona Sul carioca, sofreu um processo brutal de erosão tátil e sensorial. A produção transferida para gigantescas dornas industriais, sob os processos inflexíveis da Brasil Quirim, alterou a física e a química do líquido. Os consumidores originais, os puristas e formadores de opinião, que haviam erguido a reputação da marca através do boca a boca no início dos anos 2000, relataram o inegável. A cerveja no copo estava morta. O frescor radiante havia desaparecido. O aroma complexo dos lúpulos importados havia enfraquecido. O corpo da bebida parecia ralo, padronizado, metálico. Esse defeito não era necessariamente um erro acidental da fábrica, mas sim o subproduto sombrio e inevitável de adaptar uma receita viva de microcervejaria para um envasamento que precisava suportar meses de prateleira sob o sol escaldante do Brasil. A devassa tornou-se uma contradição engarrafada. Para o bebedor popular, era uma marca metida a rica tentando se passar por simples. Para o bebedor de elite, era uma fraude industrial tentando se passar por artesanal. O produto já não justificava o preço, e o logotipo já não justificava a vergonha de ser visto com ele. Esse vácuo total de identidade desencadeou um efeito dominó silencioso, mas letal, que atingiria diretamente o coração físico do império, o seu lendário ecossistema de franquias. O império da devassa não foi construído dentro de fábricas distantes, mas sim nas calçadas vibrantes das cidades. A rede de bares franqueados era a verdadeira vitrine da marca, o templo físico onde o cobiçado estilo de vida carioca era servido em copos suados para clientes dispostos a pagar muito por uma experiência exclusiva. No ápice da operação, possuir uma franquia da devassa era considerado o investimento dos sonhos. Os pontos comerciais eram disputados ferozmente, localizados sempre nos metros quadrados mais caros e badalados do país. Bairros como Jardins em São Paulo, Savassi em Belo Horizonte, Moinhos de Vento em Porto Alegre e, claro, os cartões postais do Rio de Janeiro. No entanto, a matemática financeira de um bar de alto padrão é impiedosa. O modelo de negócios exigia o pagamento de custos fixos orbitais, aluguéis estratosféricos, folha de pagamento inflada para dezenas de funcionários, manutenção de uma decoração premium e taxas corporativas pesadas. Para que o franqueado fechasse a conta no azul no final do mês, a casa precisava estar completamente lotada todos os dias, girando produtos de alta margem de lucro para um público que não olhava para a coluna de preços do cardápio. Quando a crise de identidade da marca contaminou as ruas, o impacto nesses bares foi fulminante. A elite, ofendida pela vulgarização massiva do nome na televisão e frustrada com a mediocridade do chopp nas torneiras, simplesmente deu as costas e foi embora. Os executivos de terno e os jovens herdeiros desapareceram. A clientela secou rapidamente, deixando um eco ensurdecedor nos salões vazios. Para piorar a situação e selar o destino da marca nas ruas, o mercado brasileiro passava por uma transformação tectônica. Entre 2012 e 2014, o Brasil viu explodir a verdadeira revolução da cerveja artesanal. Centenas de novas microcervejarias independentes, comandadas por mestres cervejeiros apaixonados e focados em receitas extremas de IPAs, stouts e sours, começaram a capturar a imaginação e a carteira do público exigente. O consumidor brasileiro havia evoluído, estudado e refinado seu paladar. Quando esse novo bebedor olhava para o letreiro vermelho de uma franquia da devassa, ele não via mais inovação ou rebeldia. Ele via um dinossauro corporativo, um fantasma de uma época que já havia passado. A agonia dos franqueados foi terrível. Desesperados para pagar os aluguéis milionários,
Eles tentaram criar promoções de happy hour com chopp em dobro e cortar os preços do cardápio para atrair estudantes e o público de massa. Essa tática de sobrevivência acelerou a degradação do ambiente, destruiu as poucas margens de lucro que restavam e apenas confirmou que o bar havia deixado de ser premium. O suporte da matriz Brasil Kirin, atolado em problemas bilionários nas fábricas para tentar fazer a marca girar no supermercado, foi incapaz de estancar a hemorragia no varejo físico. A rede foi abandonada à própria sorte. Lentamente, as icônicas luzes de neon vermelhas começaram a piscar até apagar de vez. Um por um, os antigos templos da irreverência baixaram as portas metálicas. Letreiros luminosos foram arrancados de fachadas em endereços nobres de todo o país, deixando apenas as marcas de poeira nas paredes. Cadeados pesados selaram as portas de vidro, onde anos antes, as filas para entrar davam voltas no quarteirão. O silêncio fúnebre tomou conta dos balcões de madeira. A garota má de Ipanema estava sendo sumariamente despejada de sua própria casa. A morte silenciosa das franquias não foi apenas um golpe financeiro. Foi a amputação do coração emocional da devassa. Sem os bares para manter viva a ilusão de prestígio, a marca converteu-se em um zumbi nas prateleiras dos mercados. E enquanto a identidade comercial da cerveja agonizava nas calçadas do Brasil, nos escritórios acarpetados em São Paulo e Tóquio, a Brasil Kirin entrava em um colapso contábil assustador. O império estava prestes a descobrir que, no mundo das corporações globais, não há misericórdia para quem sangra dinheiro. Enquanto as pesadas portas de aço baixavam definitivamente sobre as franquias da devassa, encerrando o capítulo físico da marca nas ruas, uma catástrofe de proporções muito maiores se desenrolava nas planilhas financeiras da matriz. O colapso da identidade da cerveja não era um evento isolado. Era o sintoma mais visível e simbólico de uma falência múltipla de órgãos que estava destruindo a Brasil Kirin por dentro. E como se os erros estratégicos, a perda de foco e o profundo choque cultural não fossem suficientes para afundar o navio corporativo, o mar revolto da economia brasileira decidiu que era hora de engolir a embarcação inteira. A partir de meados de 2014, e agravando-se de forma brutal entre 2015 e 2016, o Brasil mergulhou na pior recessão de sua história republicana recente. O país que no início da década era a grande promessa dourada dos mercados emergentes, o motor de otimismo que havia motivado a Kirin japonesa a assinar um cheque multibilionário. De repente viu seu produto interno bruto encolher de forma assustadora. A inflação disparou, corroendo o poder de compra das famílias dia após dia. O desemprego atingiu taxas alarmantes, esvaziando os bolsos da classe trabalhadora. Da noite para o dia, o consumidor brasileiro foi forçado a cortar gastos com brutalidade. A cerveja premium, o exato segmento onde a devassa deveria reinar soberana para justificar as margens de lucro da empresa, foi um dos primeiros itens a ser riscado da lista de compras nos corredores dos supermercados. Para a Brasil Kirin, a tempestade macroeconômica não poderia ter atingido a corporação em um momento de maior vulnerabilidade estrutural. A empresa havia sido desenhada, com suas gigantescas fábricas, milhares de funcionários e uma logística altamente complexa, para operar em um cenário de expansão agressiva e alto volume constante de vendas. Quando o mercado nacional encolheu violentamente, a ociosidade industrial tornou-se um fardo financeiro insustentável. O chão de fábrica refletia o pesadelo. No gigantesco complexo industrial em Itu, no interior de São Paulo, e nas outras unidades espalhadas pelo país, o silêncio começou a tomar conta das linhas de envase. Manter dornas de fermentação colossais, de aço inoxidável, operando abaixo da capacidade, é o equivalente corporativo a queimar notas de R$ 100 em uma fornalha diariamente. O custo fixo e inflexível da operação estava devorando a empresa viva. Houve demissões em massa. O clima nos corredores era de luto antecipado. Profissionais que haviam sido contratados com a promessa de construir o futuro do mercado de bebidas agora lutavam apenas para manter seus empregos enquanto as linhas de produção eram desligadas. No portfólio popular, a marca Shin
perdia participação de mercado de forma sangrenta, esmagada pela eficiência implacável e predatória da Ambev e pela ascensão de novas marcas regionais de baixíssimo custo que capturavam o consumidor empobrecido no interior do país. No topo da pirâmide, a devassa, que deveria ser a tábua de salvação, o produto de alto valor agregado, era agora uma marca zumbi. Rejeitada pela elite formadora de opinião e ignorada pela massa que não via nela nenhum custo-benefício, a cerveja encalhava nos estoques, perdendo validade e gerando devoluções massivas. A reação da sede em Tóquio foi um misto inicial de incredulidade que rapidamente cedeu lugar ao desespero. Na cultura corporativa japonesa, focada no planejamento de longo prazo, na resiliência e na honra, recuar diante de um desafio estratégico é um tabu amargo, quase uma admissão de fracasso pessoal da liderança. A solução inicial da matriz foi a força bruta financeira. A Kirin Holdings começou a injetar centenas de milhões de dólares na operação brasileira, na esperança cega de que capital suficiente pudesse estancar a hemorragia, estabilizar a operação e comprar tempo até que a economia do país magicamente se recuperasse. Mas eles estavam jogando dinheiro em um buraco negro. O problema não era apenas a falta temporária de caixa, era a total desconexão estrutural entre os produtos da empresa, a identidade dilacerada de suas marcas e a realidade hostil e volátil do mercado sul-americano. À medida que o terrível ano de 2016 avançava, o cenário nos escritórios executivos da Brasil, Kirin, assemelhava-se a um hospital de campanha montado em território inimigo e cercado por todos os lados. Os relatórios financeiros trimestrais, traduzidos e enviados a Tóquio, eram uma sucessão metódica de notícias desastrosas. A empresa estava perdendo volume e participação de mercado em praticamente todas as categorias e em todas as regiões cruciais do país. As perdas operacionais já não eram contadas em milhões, mas acumulavam-se assustadoramente na casa dos bilhões de reais. A tragédia isolada da devassa ilustrava perfeitamente a paralisia do grupo como um todo. Tentativas desesperadas de reformular a embalagem, ajustar a receita para baratear custos ou lançar novas campanhas publicitárias genéricas esbarravam na fadiga absoluta do consumidor e na falta de credibilidade irrecuperável da marca. O mercado simplesmente já havia seguido em frente. A revolução das verdadeiras cervejarias artesanais e independentes havia se consolidado, estabelecendo um novo padrão de exigência para quem estava disposto a pagar mais por uma cerveja. A devassa, mutilada por anos de decisões industriais equivocadas e marketing desastroso, não conseguia mais fingir ser algo que não era. Ela havia se tornado o símbolo nacional do fracasso de uma tese de investimento corporativo. A prova cabal de que você não pode comprar uma alma boêmia em um balcão de negócios e esperar que ela sobreviva ao ser processada em uma fria linha de montagem. Foi então que a matemática fria e implacável superou o orgulho corporativo e a resistência cultural. Em Tóquio, o conselho de administração da Kirin Holdings, duramente pressionado por acionistas globais furiosos com a destruição contínua de valor, chegou a uma conclusão insuportável, porém inevitável. O grande sonho brasileiro havia se transformado em um pesadelo tóxico e sem fim. Não havia luz no fim do túnel. Não havia nenhuma previsão de recuperação econômica de curto prazo no Brasil. E, acima de tudo, não havia uma estratégia viável capaz de reverter a desintegração das marcas do grupo contra concorrentes tão enraizados e implacáveis. A decisão final desceu como uma guilhotina. Era preciso amputar o membro doente para salvar o corpo saudável da corporação global. A Kirin anunciou oficialmente ao mercado que estava revendo de forma drástica sua estratégia internacional e buscando, em caráter de urgência, um comprador para suas operações no Brasil. Foi uma bandeira branca, hasteada em praça pública. Uma rendição incondicional em uma das guerras comerciais mais caras e destrutivas da história da indústria global de bebidas. O contraste entre a chegada e a partida da gigante japonesa é, até hoje, um dos capítulos mais brutais da história corporativa moderna.
Em 2011, eles haviam desembolsado quase 4 bilhões de dólares, impulsionados pela ambição desmedida e pela promessa arrogante de dominar um continente vibrante. Apenas 6 anos depois, eles estavam embalando os restos de um império em escombros, dispostos a aceitar virtualmente qualquer oferta apenas para estancar o sangramento diário de capital em seus balanços. A devassa, que pouco mais de uma década antes era a joia cintilante da coroa, a cerveja que ditava o ritmo, a moda e as regras da noite carioca, estava prestes a ser liquidada na Bacia das Almas, em um pacote que incluía fábricas ociosas, caminhões depreciados e um portfólio de marcas em colapso. A garota má estava à beira do abismo, aguardando o golpe de misericórdia para encerrar seu sofrimento. O que ninguém na Brasil Kirin sabia ainda é que o comprador que se aproximava silenciosamente, com um cheque extremamente modesto nas mãos, não vinha do Japão, nem de um fundo de investimentos brasileiro. A salvação corporativa, e paradoxalmente a execução sumária e definitiva da identidade original da devassa, viria das terras frias e calculistas da Holanda. Fevereiro de 2017. O mercado financeiro amanheceu com uma notícia que encerrava definitivamente um dos capítulos mais desastrosos da história corporativa no Brasil e, ao mesmo tempo, iniciava um novo e implacável ato. A gigante holandesa Heineken, a segunda maior cervejaria do mundo, anunciou a compra de 100% das operações da Brasil Kirin. O valor da transação enviou ondas de choque pelas páginas de economia. 2,2 bilhões de reais. Para o leitor desatento, o número com 9 zeros poderia parecer uma fortuna. Mas no implacável tabuleiro de xadrez das megacorporações, aquele valor representava uma das maiores destruições de riqueza já vistas no setor. Apenas 6 anos antes, os japoneses da Kirin haviam pago quase 4 bilhões de dólares, o equivalente a mais de 12 bilhões de reais no câmbio da época da venda, pelo mesmo ativo. A transação não era uma venda estratégica, era uma liquidação de emergência. Uma fuga desesperada de um navio que já estava com a água na altura do pescoço. Os japoneses empacotaram seu orgulho ferido e deixaram a América do Sul com um prejuízo histórico, enquanto os holandeses entravam pela porta da frente, sorrindo após comprarem um império inteiro por uma fração irrisória do seu preço original. Mas por que a Heineken, uma marca global sinônimo de precisão, qualidade e marketing impecável, compraria uma empresa em colapso, sangrando dinheiro e dona de um portfólio de marcas rejeitadas pelo público? A resposta revela a genialidade fria e calculista da estratégia holandesa. A Heineken não comprou a Brasil Kirin por causa de suas marcas. Eles compraram a Brasil Kirin por causa de sua infraestrutura. Para ameaçar o monopólio da Ambev no Brasil, a Heineken precisava desesperadamente de fábricas, de malhas logísticas e de rotas de distribuição capilarizadas, especialmente nas regiões Norte e Nordeste, onde a presença holandesa ainda era fraca. Construir essas fábricas do zero levaria uma década e custaria o triplo. Comprar a carcaça da Brasil Kirin entregava aos holandeses, da noite para o dia, a capacidade de produção e a rede de caminhões necessárias para inundar o país com as cobiçadas garrafas verdes de Heineken e Amstel. As marcas locais da Kirin, Shin, Glacial e Devassa, eram, na visão fria de Amsterdã, apenas um brinde indesejado que veio no pacote da fábrica. Quando os executivos holandeses finalmente se sentaram nas cadeiras da antiga diretoria, em Itu, e começaram a abrir os cofres e os relatórios das marcas herdadas, o que encontraram foi o cenário de um desastre aéreo corporativo. A Shin estava em queda livre, e a Devassa, a outrora joia da coroa carioca, estava em estado terminal. Diferente da paralisia cultural dos japoneses ou da ambição desmedida da antiga Shin Cariol, os gestores da Heineken abordaram o problema da devassa com o pragmatismo cirúrgico de um médico legista. Eles não tinham apego emocional à história do Leblon, não se importavam com a nostalgia das antigas franquias e não tinham medo do passado polêmico da marca. Eles realizaram uma auditoria brutal e honesta sobre o DNA da cerveja. E o diagnóstico foi rápido e letal. A Devassa era uma marca emocionalmente morta.
A autópsia da marca revelou um nível de esquizofrenia insustentável. A embalagem prometia uma coisa, o preço nas gôndolas cobrava outra, o comercial na televisão sugeria uma terceira, e o líquido na garrafa entregava uma quarta, todas desconexas entre si. Os holandeses entenderam perfeitamente o erro capital de seus antecessores. Você não pode vender a ilusão de uma garota maia exclusiva, cobrando o preço de uma cerveja de massa aguada. O consumidor não é estúpido. A confiança havia sido quebrada. As campanhas com Paris Hilton e Sandy não apenas falharam, elas transformaram a marca em uma piada. E no mercado premium de cervejas, você pode ser caro, você pode ser exótico, você pode até ser amargo, mas você jamais pode ser uma piada. Diante desse cadáver mercadológico, a Heineken tomou a única decisão estratégica que poderia salvar o ativo financeiro. Eles não tentariam reanimar o passado. Não haveria um retorno às raízes do Leblon. Não haveria mais pin-ups nas embalagens. Não haveria mais campanhas flertando com a malícia tropical. A decisão holandesa foi absoluta, tática e impiedosa. Para que a cerveja sobrevivesse no portfólio da segunda maior cervejaria do mundo, a Devassa original, aquela que nasceu em 2002 e encantou a elite do Rio de Janeiro, precisava ser executada em praça pública. Os novos donos começaram a desmontar sistematicamente cada tijolo do antigo império. O conceito de bem loura, que havia vulgarizado o nome para vender volume barato, foi riscado dos manuais. A associação com a sexualidade, com a gaiatice carioca e com a rebelião sem causa foi sumariamente apagada dos servidores da empresa. A Heineken estava limpando o terreno, passando um trator por cima dos escombros emocionais deixados pela Kirin e pela Chincariol. O plano de resgate não era uma ressurreição. Era uma reencarnação forçada. Eles usariam o reconhecimento nacional que a marca possuía. Afinal, todo brasileiro ainda sabia o que era a Devassa, mas esvaziariam completamente a casca e a preencheriam com um conteúdo totalmente diferente. O palco estava montado para a cartada final. A garota má estava prestes a desaparecer para sempre, dando lugar a uma entidade que seus fundadores originais jamais reconheceriam. A execução da antiga identidade da Devassa foi rápida, cirúrgica e sem nenhuma cerimônia. A Heineken entendeu perfeitamente que o passado recente da marca havia se tornado um campo minado radioativo. Não havia como reformar o conceito da bem loura ou tentar resgatar a sensualidade das antigas pin-ups sem reacender as polêmicas que quase destruíram o nome sob a gestão da Brasil Kirin. Portanto, a ordem vinda de Amsterdã foi clara. Apague tudo. Comece do zero. Mantenha apenas o nome Devassa, impresso na lata, e construa um universo inteiramente novo ao redor dele. O primeiro alvo da guilhotina corporativa foi o próprio portfólio. As antigas cervejas artesanais com nomes femininos provocativos, a loura, a ruiva, a negra, a índia, foram silenciosamente descontinuadas e enviadas para o cemitério das marcas. A versão popular de baixo custo que havia contado com Paris Hilton também foi sumariamente eliminada. Em seu lugar, a Heineken introduziu um conceito único, unificado e milimetricamente ajustado para o novo momento do mercado brasileiro. A Devassa Puro Malte, reposicionada sob a alcunha de Tropical Lager. Essa mudança de formulação foi um golpe de mestre. O Brasil pós-2015 havia mudado. O consumidor, mesmo com o orçamento apertado pela crise econômica, havia aprendido a exigir cervejas de melhor qualidade, abandonando as antigas fórmulas cheias de milho e cereais não maltados. A nova Devassa Puro Malte entregava exatamente isso. Uma cerveja com ingredientes superiores, embalagem premium, mas com um preço acessível para o grande público. A Heineken usou sua vasta expertise global em produção para criar um líquido dourado, refrescante, feito sob medida para o clima escaldante do Brasil, mas que agora possuía uma consistência industrial impecável que a velha Chincariol nunca conseguiu atingir. Mas a transformação mais radical não aconteceu dentro dos tanques de fermentação, e sim na alma cultural da marca. Se a Devassa original havia nascido nas calçadas exclusivas e na malícia noturna do Rio de Janeiro,
A nova devassa precisava de um lar mais amplo, mais ensolarado e menos controverso. A marca fez as malas e abandonou o Leblon, mudando seu foco geográfico e emocional para a efervescência cultural do Nordeste brasileiro. As novas campanhas publicitárias não tinham mais microvestidos pretos, apartamentos à meia luz ou mulheres sussurrando para a câmera. O vermelho escuro e a atmosfera de cabaré chique deram lugar a uma explosão de cores quentes, laranjas vibrantes e amarelos solares. A nova identidade visual celebrava a luz do dia, as festas de rua abertas ao público, a diversidade e a música regional. O foco passou a ser o Carnaval de Salvador, o São João de Campina Grande e Caruaru e os ritmos autênticos do Brasil profundo. A devassa deixou de ser a garota rebelde que você escondia dos seus pais para se tornar a anfitriã sorridente da maior festa da cidade. Do ponto de vista mercadológico e financeiro, a estratégia da Heineken foi um triunfo absoluto e inquestionável. Ao alinhar um produto de altíssima qualidade, puro malte, a um preço competitivo, sustentado pela monstruosa máquina de distribuição logística holandesa e por um marketing focado na alegria tropical inclusiva, a devassa renasceu das cinzas. As vendas explodiram, especialmente nas regiões Norte e Nordeste, onde a marca rapidamente se tornou uma líder absoluta e uma das cervejas mais rentáveis de todo o portfólio nacional da Heineken. As prateleiras dos supermercados, antes cheias de latas encalhadas, agora precisavam ser reabastecidas freneticamente. A corporação havia salvado o ativo. A devassa estava viva, saudável e gerando lucros bilionários novamente. Mas ao contemplar as novas latas laranjas brilhando sob os holofotes do sucesso, uma verdade incômoda, porém inevitável, impõe-se para aqueles que conhecem o início dessa jornada. A cerveja que hoje habita as geladeiras do Brasil não tem absolutamente nenhuma relação com o líquido, a atitude ou o espírito que nasceram em 2002. A garota má de Ipanema morreu. O espírito transgressor, o flerte perigoso, a exclusividade arrogante e a ousadia de desafiar as regras, tudo o que fez a devassa ser amada pela elite e comprada a peso de ouro, foi dissecado, limpo e diluído até desaparecer completamente no mar do consumo de massa. Cello Macedo e seus amigos criaram uma revolução em pequenos tanques de aço. A indústria comprou essa revolução. Não soube lidar com ela. Quase a destruiu. E, por fim, precisou matá-la para transformá-la em uma commodity perfeita, rentável e segura. O legado da devassa é um paradoxo fascinante. Um conto de fadas corporativo com um final melancólico. É a prova definitiva de que, no implacável jogo de xadrez da indústria global, a sobrevivência exige sacrifícios brutais. O nome sobreviveu ao teste do tempo e às tempestades financeiras, gravando-se para sempre na história do varejo brasileiro. Mas para que a marca pudesse viver eternamente nas mãos de uma gigante mundial, sua alma original, caótica e puramente carioca, teve que ser enterrada. O sucesso estrondoso de hoje é, no fundo, um epitáfio brilhante para o sonho artesanal de ontem. A história da devassa não é apenas sobre a ascensão, o colapso e a ressurreição de uma cerveja. É fundamentalmente uma autópsia sobre o choque inevitável e muitas vezes brutal entre a paixão artesanal e a frieza implacável da engenharia corporativa. Cello Macedo e seus sócios originais não criaram apenas uma bebida, eles conseguiram o raro feito de engarrafar o espírito vibrante, sedutor e rebelde do Rio de Janeiro. No entanto, a trajetória da marca nos deixa uma lição cruel e definitiva sobre os limites da escalabilidade. Você pode comprar uma receita por milhões, pode multiplicar a produção por 1000 em gigantescos tanques de aço inoxidável e pode usar frotas de caminhões para distribuir o produto por um continente inteiro. Mas você nunca, sob nenhuma circunstância, pode colocar uma alma em uma linha de montagem sem destruí-la no processo. Quando a Chincariol tentou massificar a rebeldia, o resultado foi um escândalo vulgar que alienou seu público mais leal. Quando os japoneses da Kirin tentaram higienizar esse escândalo para proteger a honra da corporação, criaram uma cerveja assustada, sem atitude e sem identidade.
E quando a Heineken finalmente assumiu o controle dos escombros, ela agiu com a frieza pragmática dos vencedores. Executou o passado problemático e forjou um sucesso financeiro seguro, milimetricamente calculado e absolutamente desprovido de sua essência transgressora original. Hoje, as vibrantes latas laranjas da Nova Devassa rodam ininterruptamente pelas esteiras das fábricas e dominam as prateleiras e as festas de massa do Brasil. É um triunfo logístico, comercial e de marketing inegável. A marca sobreviveu. Mas para aqueles que um dia sentaram nas calçadas do Leblon e brindaram com a inesquecível Garota Má, o líquido de hoje é apenas um fantasma bem-sucedido. Um lembrete melancólico de que, no implacável mundo dos negócios, o preço exigido para viver para sempre costuma ser a entrega da própria identidade. E você, o que pensa sobre essa transformação? Acredita que sacrificar a alma e as raízes de uma marca é um mal necessário para alcançar a sobrevivência e o domínio do mercado? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Queremos muito debater esse assunto com você. Se este documentário revelou um lado desconhecido da indústria de bebidas, por favor, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe meu vídeo. Isso nos ajuda a continuar desvendando as verdades escondidas por trás da queda e ascensão dos grandes impérios. Até a próxima.